Tenho o prazer de estar com o professor Adriano Moreira num edifício que é a sua casa também, a Academia das Ciências de Lisboa, e de tentar, neste tempo que temos pela nossa frente, uma conversa que permita, para todos aqueles que nos vão ver e ouvir, conhecer um pouco melhor a personalidade, a sua personalidade. O professor Adriano Moreira é o que poderíamos designar uma testemunha participante de quase um século. Um século de vida portuguesa, de vida internacional, assistiu a muitas mudanças de regime, a uma evolução tecnológica extraordinária, ao crescimento de muitas esperanças e também de muitas ameaças e perigos. O Sr. Professor nasceu em 6 de setembro de 1922, no Grijó, Macedo Cavaleiros, Trás-os-Montes. Sim. Mas veio muito cedo para Lisboa. Vim ao colo da minha mãe. Veio ao colo como era viver em Lisboa nesses anos da década de 20. Sabe que o doutor João de Castro, que foi diretor do Diário Notícias, dizia que Lisboa era uma cidade feita por subscrição nacional. De maneira que, não apenas nesse tempo, os bairros ainda eram divisões importantes e as casas regionais também eram importantes. Cada uma delas para a contribuição para a subscrição nacional. Eu passei a minha vida entre Trás-os-Montes e Trás-os-Montes, porque os nossos amigos em Lisboa, a minha família era modesta, eram os nossos companheiros que iam imigrando de Trás-os-Montes para Lisboa. E eu, quando já era mais crescido, ia sempre passar as férias a Grijó de Alvém-Feito. Naquele tempo as férias eram 3 meses. 3 meses. E a viagem para lá era muito... Era muito simples. Apanhava-se o comboio aqui, na 3ª classe, às 8 da noite, e chegava-se lá no outro dia às 8 da noite a cavalo num burro. Porque a estação ainda ficava longe da aldeia, uns 3 quilómetros, e o meu avô mandava um burro para me levar até a aldeia. E foi assim que eu fiquei sempre transmontando. É como é que o meu pai, filho de um moleiro de Grijó de Alvém-Feito, e a minha mãe, como é que este casal resolve que os 2 filhos, eu e a minha irmã, tinham que tirar um curso superior? O período da Segunda Guerra Mundial, como é que se traduziu na universidade, entre os estudantes e os professores? Bom, primeiro uma certa inquietação, porque eu, quando entrei na faculdade, tinha 16 anos e já ouvíamos notícias e líamos os jornais. A ameaça era a invasão da Península. E realmente as tropas estiveram nos Pirineus. Eu ainda conheci um oficial, quem foi amigo, um oficial do Exército, que foi um dos que foi inspecionar a ver. Bom, portanto, foi uma época de grande inquietação e o desastre foi enorme e poderíamos ter sido atingidos de uma maneira grave. Portanto, foi uma geração inquieta com essa situação. Essa guerra levou Portugal a um estatuto da neutralidade colaborante. Isso. E, de facto, foi um ultimato. Exato. Dos Estados Unidos. É verdade. E a cortesia britânica ajudou a cobrir isso, invocando a aliança. E ainda me recordo da intervenção do Presidente do Conselho, que veio nos jornais, em que ele comunicou à Assembleia da República a conclusão, e quando ele explicou o que era a neutralidade colaborante, que todo o território ficava fora, exceto aquilo que eram os Açores, disse isto: os juristas vão ter muita dificuldade em explicar isto. Mas é assim. Ponto. Eu devo dizer que mais tarde verifiquei que não era bem assim. Tinham esquecido Timor. É verdade. Onde os japoneses, com tranquilidade
executaram o primeiro grande genocídio de Timor. É verdade. Mas a situação foi essa. O primeiro emprego que eu tive foi no Ministério da Justiça, enquanto fazia o estágio na Ordem dos Advogados. Tinha que ganhar a vida logo. E depois fiz um concurso também para o contencioso da Standard Elétrica. E quem mandava no contencioso era um advogado muito conhecido, o Dr. António Ribeiro. Portanto, era o meu superior. E um dia disse-me, olha, tu vais agora ali ao hospital, que era um hospital psiquiátrico, e tem lá um amigo meu que está preso, que é o oficial do Exército, e eu vou-lhe acompanhar o processo, mas tu é que vais tratar disso. Eu fui lá. E então, o que é que eu encontrei? No hospital estava um polícia à porta. E lá dentro, lá vem o amigo dele, o Celso Magalhães, mas acompanhado de um grupo de oficiais, estavam todos presos, incluindo um dos fundadores da República, o Almirante. E eles explicaram... Cabeçadas? Cabeçados. E eles explicaram-me do que é que se passava. Segundo eles, era a versão deles, havia um cavalheiro, que eu nunca vi, que os tinha convencido que o Marshal Carmona tinha pedido apoio para poder mudar o governo. E então eles todos assinaram um papel a dizer que estavam às ordens. Afinal, verificou-se que eles tinham sido enganados e estavam presos para serem julgados. Por sedição, por revolta. Bom, e eu ainda me lembro de lhes ter dito o seguinte, mas os senhores estão mal presos, porque os militares não podem estar presos desta maneira, têm que estar em instalações militares. E ele, o Celso Magalhães, que era uma pessoa muito inteligente, e era uma grande esperança do Exército, disse-me, olha, eu tenho primeiro de dizer-lhe uma coisa. O doutor António Ribeiro disse-lhe para vir tratar do meu caso, mas tem que tratar de todos, porque é o mesmo caso, eles não têm recursos e o António Ribeiro vai cuidar disso. Bom, então, eu disse, olha, havia uma coisa simples, era os seus fardares, o policial ali faz-lhes a continência e vamos ao Ministério da Guerra perguntar que brincadeira é esta. Os revolucionários disseram-me, isso não podemos, que é insubordinação. Bom, então, eu fui, claro, fiz a minha obrigação de ir estudar aquilo e disse ao António Ribeiro, olha, eu acho que isto aqui só vai com habeas corpus. Eu creio que foi o primeiro habeas corpus que se pediu. E foi remédio, neste sentido. Aquilo ia ao Supremo, essa regulamentação do habeas corpus era ameaçadora, mesmo para os advogados, porque se o tribunal decidisse que tinha havido má interpretação, abuso, o advogado podia ser suspenso, pagar uma multa, etc. Era um pouco... Penalizador. Era. Simplesmente o Supremo, que era quem julgava isso, interferiu o habeas corpus porque eles já estavam nas instalações militares. Bom, e assim acabou isso. Mas quando isso aconteceu, o general Godinho, segundo os médicos, não podia ser levado, porque tinha tido uma questão de coração. E telefonaram para eu ir lá, uma madrugada, eu fui, eles estavam todos muito inquietos, e eu disse-lhes, se eles pedirem à polícia, que estava lá, a Polícia Internacional, para os libertar dali, esperam que abram o Ministério e que eu vou lá pôr a questão tem que se atender a essa situação do Sr. General. E, de facto, lá fui ao Ministério, às 9. Falei com uma série de responsáveis e a resposta era sempre igual, que o Sr. Ministro sabe perfeitamente as condições e as ordens do Sr. Ministro são para cumprir. Que era Santos Costa. Era o Santos Costa. Bom, eu acabei por conseguir falar com o chefe de gabinete, que por acaso era oficial de Marinha, e que olhou para mim e disse assim,
O senhor é que tem andado aqui toda a manhã a aborrecer as pessoas. Não tem idade para isso. E eu disse-lhe ao Sr. Comandante, esse aspecto da idade cura-se com o tempo. E eu venho dizer o seguinte, se as ordens são para cumprir, se o Sr. General morrer, o Sr. Ministro é responsável pela morte. Dei-lhe este recado. Foi o que aconteceu. E o general morreu mesmo? O general morreu. Houve ali um certo, como é que é dizer, dificuldades com... Os militares estavam presos, ficaram numa fúria com isso. E eu tinha apresentado o habeas corpus, mandaram-me prender. Portanto, o professor Adriano Moreira foi preso. Foi preso. Quando eu cheguei lá, estava um homem que foi muito conhecido, que era um inspetor, que tinha trabalhado na Polícia de Segurança Pública e conhecia-me de miúdo de eu ir lá ter com o meu pai. E quando eu entrei, disse assim, então tu é que arranjaste esta questão com o general Santos Costa e levaste a família a queixar-se. E indicaram a mulher do general, a viúva. E eu disse-lhe, olha, não conheço essa senhora, nunca a vi. Mas então quem é que falou contigo? Isso é segredo profissional. Ele foi telefonar, e espera um momento, falou com o Ministro da Justiça, que era o professor Cavaleiro Ferreira, que me conhecia muito bem, e voltou e disse, ele disse-me que já esperava que tu desse essa resposta. E, portanto, mandou-te prender. E eu disse, mas, Sr. Capitão, isso é um aborrecimento porque há um baile do Clube Militar Naval no sábado. Eu comprometi-me a levar uma rapariga ao baile e disse, não posso. E ele, bom, vais na segunda-feira, acho eu. Foi lá que eu conheci o... Exatamente, é o que eu ia perguntar. É. O Dr. Mário Soares. Foi. E até foi curioso porque eu tinha... Aquilo era uma camarada, estavam todos juntos, e eu tenho a impressão que eram todos de uma extrema esquerda, porque não falavam. Exceto o Mário Soares. E eu estava a ler a filosofia da história do Hegel. Do Hegel. E o Mário Soares chegou-se ao pé de mim e disse assim, você está só a ler coisas reacionárias? E eu disse, estou a fazer curso para miguelista. Ficámos amigos até ele morrer, sempre. Acho que ele é muito mais atual e atualizado e com vontade mesmo de ter um conhecimento o mais presente possível e quando atualiza as suas lições, quando faz os seus artigos, quando manda vir livros do estrangeiro, quando compra livros nas livrarias normais, e até o facto de tantos anos, aliás, como eu, e bem, no caso dele toda a vida, foi professor toda a vida, eu não, ter sido sempre professor do primeiro ano. Isto obriga-nos a ser sempre professores de pessoas com 18 anos. Nós temos sempre mais um ano e eles têm sempre 18 anos. E eu acho que isso obrigou como ele próprio reconhece, a confrontar-se sempre com a juventude e com a inquietação da juventude e com as demandas da juventude e com aquela frescura, não é, que têm as pessoas de 18 anos. E, portanto, eu nunca senti nenhum generation gap, não há nenhum assunto sobre o qual eu não possa falar com o meu pai, não há barreiras, não sinto, por exemplo, aquele empecilho da linguagem por causa da idade, de forma alguma, mas a verdade é que nenhum de nós está fechado a ler ou a discutir assuntos que não sejam necessariamente dentro, ou não caibam necessariamente no nosso campo ideológico. Não há matérias ou áreas fechadas no nosso diálogo. Nesse tempo, era ministro do ultramar
o Almirante Sarmento Rodrigues, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Tenho uma recordação e admiração por ele enorme. E foi ele que me pediu para ir estudar a reforma do sistema prisional do ultramar. E eu fui, contente, era outro mundo que se começava a abrir diante de mim. E corri todas as províncias da África. Só para nos situarmos no tempo, isto foi em 53. 53. Tinha 31 anos. 31. Com 31 anos vai fazer um caminho semelhante àquele que o Tocqueville fez no século XIX, quando partiu de França para os Estados Unidos para estudar o sistema prisional norte-americano. Eu fui para o terceiro mundo. do nosso império africano. E fiz um relatório para o Sarmento Rodrigues, que deu origem a uma reforma que se chama Reforma Sarmento Rodrigues. E um grande princípio dessa reforma era, e claro que isto foi discutido depois com outros intervenientes, Conselho Ultramarino, etc. Um princípio que eu sugeria era que, se o objetivo do sistema penal é reabilitar para a vida social a pessoa condenada, ele não pode ser julgado e conduzido separado da cultura a que pertence. E, portanto, europeus, que eram poucos, deviam ser mandados para a metrópole, e do ponto de vista da economia do Estado até se justificava isso, e eles terem um sistema que devia ser, sobretudo, de colónias agrícolas, que lhes permitiria até ter família com eles, etc., porque essa era a cultura em que Só eles... assim é que poderia haver a reinserção Exatamente. social. Tinha que haver sociedade à volta, não é? É isso. Ora bem, isto foi aprovado, o Sarmento Rodrigues saiu de ministro nessa altura e foi o Raul Ventura que foi nomeado para o substituir e fez a execução. É aí que é encerrado o Tarrafal. Foi o Raul Ventura, de acordo com a doutrina... Dessa legislação inspirada pelo seu trabalho. Que tinha sido legislado. Exatamente. Claro, com as alterações que os conselhos tiveram que fazer. Eu, por mim, fiz a tese de concurso para professor catedrático, não se chamava assim, chamava-se ordinário da Escola Colonial, e puseram-me como arguente o Dr. Marcelo Caetano, que começou o julgamento do trabalho dizendo-me que este livro devia ter sido apresentado na Faculdade de Direito. E eu disse, este livro foi apresentado na minha escola. E assim fiquei. Depois houve um trajeto difícil, contrariado, mas eu consegui ganhar essa batalha para que o Instituto entrasse na universidade, fosse reformados os currículos, porque eu tinha aprendido nesta viagem longa em África que andava na escola a ensinar um direito que não era o que se executava nessas colónias. O professor entra em 50 com 28 anos para a então Escola Superior Colonial e 8 anos depois é diretor da escola. Ou seja, conseguiu criar uma rede de confiança e de apoio, não é, para o seu projeto, para liderar com 36 anos a escola. É que foi uma década extraordinária, a década de 50 na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, como eu costumo dizer que essa viagem à África foi a primeira grande queda no mundo, minha, porque verifiquei que não havia relação entre aquilo que se doutrinava, a história, os princípios, e a realidade. E, por isso, eu consegui que a Junta de Investigações Científicas do Ultramar criasse, porque era o método dela, no meu instituto, um centro de estudos políticos e sociais. E esse centro teve a colaboração de gente muito académica, capaz. Ilustre, internacional. E vários, mas são dezenas de volumes que foram produzidos e
enfim, o pensamento ali mudou-se, as para curiosidades, aumentar, os objetivos, tudo isso. E ele estava a recrutar gente nova para este novo instituto, que tinha deixado de ser de escola colonial para ser um instituto de ciências sociais e políticas. Eu fui lá, eu fui como segundo assistente dele, do Adriano Moreira, e fiz lá a carreira, fiz depois os concursos, professor ordinário, professor extraordinário, catedrático, e lembro-me que foi no último dia de julho, quando tinha acabado o meu 6º ano, foi o Dr. Queiró que me deu a carta, eu fui a Lisboa e fui à casa dele. Não fiz anunciar, nem perguntei se devia ir, se marcava a hora. Fui diretamente para a casa dele, na Rua da Campolide. À tarde, eram 3 horas da manhã. E disseram-me que ele não estava, tinha ido à Fátima com a mãe. De modo que fui no dia seguinte, dia 1 de agosto, não, 31 de julho, exatamente, que eu falei pela primeira vez com ele. Simpatizámos, houve uma, como se costumava dizer, sabe, me passou a corrente. E ele disse, nós também estamos aqui a reorganizar o Instituto, a Escola Superior Colonial, vai se chamar Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina. Precisamos disso. Então foram lá novos professores: Jorge Dias para Antropologia Cultural, Luís de Matos para História da Expansão, Marques Guedes para Ciências Jurídicas, tudo. Depois fui eu para assistente dele, do professor Adriano Moreira, para Ciência Política. O professor Adriano Moreira revolucionou completamente o ensino da ciência política e das relações internacionais em Portugal. E criou uma escola de relações internacionais e de ciência política que se espalhou pelas diferentes universidades. O núcleo é o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que ele transformou depois do 25 de Abril e adaptou com modernidade aos tempos presentes, mas depois os alunos mais brilhantes espalharam-se e são professores nas nossas universidades e até no estrangeiro. Esses 2 anos, no maior aerópago internacional que é possível imaginar, que é a ONU, que era a ONU, ainda mais, a ONU hoje está muito prestigiada, debilitada. Muito debilitada. Na altura não, era poderosa, não é? O que é que o jovem académico, mas que estava a representar o Estado português, que era um Estado imperial, um Estado que tinha colónias, o que é que sentiu sobre os ventos da história naquele momento? Olha, há uma coisa que está no princípio disso. A Carta das Nações Unidas e a Declaração de Direitos, que são os 2 grandes documentos para executar o tal objetivo nunca mais. Nunca mais a guerra. Nunca mais a guerra. Foram escritos apenas por mãos ocidentais. E eu sabia que os textos legais têm leituras variáveis. E a primeira vez que eu vi um SIC pedir a palavra, vestido de SIC, e dizer pela primeira vez na história o que é que entendia sobre a organização do mundo, eu caí no mundo. Isto, a leitura dos textos não vai condicionar a diferenças essenciais, etc. Isto vai ser uma coisa difícil. E, portanto, é aí que vem a minha tendência de incentivar os estudos das relações internacionais e do contacto com culturas, etc. Fazia uma coisa. Como as matérias que eu estudava eram, sobretudo, relativas ao terceiro mundo, o ministro das colónias era o Paulo Cunha, o que tinha sucedido ao Sarmento Rodrigues. Eu fazia-lhe um relatório todos os dias.
Claro. E comecei a incitar a fazer a política para evitar a ruptura da paz. Porque em Nova Iorque percebeu-se bem de que Sim, a violência, digamos, era. independentista estaria, depois do protesto, viria uma fase superior, não é? Exatamente. De Era luta, evidente, era evidente. Nas conversas, era evidente. Para mim era evidente. A tempestade estava a preparar-se, digamos assim, no horizonte, não é? A tempestade. Sim, isso. E a política ou do seja, as governo... leituras dominantes nesse tempo, mesmo dos ocidentais, era de que o terceiro mundo nos considerava os maiores agressores dos tempos modernos. Ora, isto era estabelecer um muro que era justamente a leitura contrária ao espírito da Carta das Nações Unidas e da Declaração dos Direitos do Homem. O professor defendeu, ainda antes mesmo de assumir a função de ministro, uma linha de reformas Completamente. que fossem no sentido Exatamente. justamente de Exatamente. eliminar ou de atenuar a crispação É. e, no fundo, fazer aproximar mais a lei à realidade, o direito ao facto, não é? Exatamente. E devo dizer-lhe que esse pensamento só teve execução concreta depois da distribuição do que eu chamo o Império Euromundista, porque toda essa revolta era principalmente dirigida para os governos da faixa marítima do Atlântico Europeu. Sim. Claro. Bom, e os outros tiveram guerras e destruições e coisas. Mas só veio esse pensamento a ser ativo e influente ainda nos nossos dias com Mandela. Porque, no fundo, é ele que estabelece o conceito da nação arco-íris. Tem que ser pretos, mestiços, indianos, muçulmanos, católicos, todos. Conceito E de chamou de essa integração. expressão lindíssima, nação arco-íris. Temos esses anos na ONU, depois temos o convite para ser subsecretário de Estado da Administração Ultramarina em 60. Isso. O convite é feito diretamente por É. Oliveira Salazar. É. E foi do seguinte, o ministro era o almirante Lopes Alves, já nessa altura. Ele estava muito doente. E marinheiro, oficial das Forças Armadas, um grande sentido da honra. E ele entendia, ele estava muito doente, que não podia deixar de ir a Angola, já tinha explodido a situação, a guerra, e porque tinha sido governador-geral de Angola, ministro do ultramar, e a sua honra exigia que ele fosse lá. Mas foi ele que me chamou para ir falar com o Dr. Salazar, mas eu perguntei-lhe para quê, e ele disse, eu não sei. Sabia, é evidente. E ele, então, eu lá fui, e ele explicou-me que a situação, como é que estava, que o almirante, enfim, da situação de saúde do Sr. Almirante, queria-lhe fazer a vontade de ele ir ao ultramar e voltar, e queria-me convidar para o governo, mas eu já o tinha que substituir na ausência, e por isso é que era subsecretário de Estado, substituiu, depois quando ele veio é que se deu a... Mas esse cargo foi em 60, o de subsecretário de Estado. Foi. E ele, quando conversou comigo, e disse assim, eu sei que o senhor tem opiniões contrárias à política que nós temos. Disse Salazar. Disse. E tem motivos para me recusar isto que eu lhe quero pedir, que é vir fazer essas reformas. E eu disse-lhe ao Sr. Presidente, o senhor não é a única pessoa no país que põe os interesses nacionais acima das suas dificuldades. Mas eu nunca pertencia a nenhum partido político, nem à Mocidade Portuguesa, porque o decreto que saiu, eu já tinha feito 14 anos, não pertencia, e, portanto, eu não tenho apoio em ninguém. Eu disse, mas tenho o meu. Não chega. Eu preciso de uma grande equipe. E vou reunir o Conselho Científico do meu instituto. Se me apoiarem, eu arrisco. Se não me apoiarem, eu não posso arriscar.
de facto, fiz isso e eles todos puseram à disposição. Eu tenho que Deve ser um caso agradecer. único. O caso único de uma reunião do Conselho Científico de uma instituição universitária para apoiar um convite para ministro. Primeiro, ele faz-me lembrar o Mouzinho da Silveira. O Mouzinho da Silveira, um pouco, perante as acusações de que tinha algum oportunismo político, ele explica que, para ele, o que importa é servir o país. Não importa servir o país com quem, desde que possa servir o país com eficácia, com eficiência e com convicção. Depois faz-me lembrar ainda o Jacques Delors. O Jacques Delors dizia que havia duas coisas que para ele eram princípios. Primeiro, nunca desistir da utopia e nunca desistir do combate. Poderia-se perguntar, mas qual é a utopia do Adriano Moreira? Bom, quando se observa com atenção, com isenção a sua vida, verifica-se que a sua grande utopia era fazer com que a cidadania fosse realmente autêntica. Muitas pessoas que nos estão a ver e a escutar neste momento não têm bem a noção do tempo em que estamos a falar. Claro, pois. Estamos a falar em 61, que foi, talvez, na história do Estado Novo, o ano mais difícil. Sim, sim. Com revoltas militares, uma delas no próprio governo, o Botelho Muniz, com o começo da guerra em Angola, com duas frentes. A primeira que foi aberta em Luanda, em fevereiro, pelo MPLA, fevereiro de 61, com o ataque a um posto de polícia. E depois com um grande massacre em março de 61 da UPA, do outro movimento, não é? Portanto, estamos numa situação em que há uma grande angústia, houve em março milhares de mortos, e é nessa altura que o professor Adriano Moreira toma posse, no mês seguinte, em abril, toma posse como ministro. Qual foi o seu primeiro gesto ao chegar ao Ministério? Bom, foi partir para Angola. Fui partir para Angola. E devo dizer-lhe que a primeira região que eu visitei foi o norte do nosso Congo. E uma situação terrível. A mortandade tinha sido enorme, não apenas nativos, principalmente europeus também, de colonos que estavam lá. E vivi acontecimentos terríveis que eu vi. Nem gosto de estar a recordar, porque não vale a pena, mas a destruição era enorme. Só tenho aqui que lembrar o meu pai, porque quando eu parti, o meu pai perguntou-me: "Ó rapaz, como é que é a segurança?" E eu disse: "Qual segurança, pai? Ainda a tropa ainda está a seguir." As tropas estacionadas em Angola eram escassíssimas, não é? Portanto, muito escassas. Portanto, fez uma viagem de alto risco? Sim, de alto risco, de facto. Mas com a segurança a cargo do meu pai, que ele disse: "Eu vou contigo." Porque, bom, e se vir fotografias da época, encontrou sempre ali cuidadoso e tal. Bom. E aquela minha chegada, eu nunca esquecerei. Porque eu cheguei a Maquela do Zombo, que até se dizia, já na imprensa internacional, tinha sido tomada e tal. E, portanto, eu achei que tinha que fazer a viagem de soberania por terra, da Maquela do Zombo para Carmona. Mas tinha uma escolta militar consigo? Não, qual escolta? Íamos de nada. Fomos de um jipe, eu tinha um oficial às ordens, e aprendi imenso português com ele, porque começou a chover, e ele conhecia que palavrões que eu nunca tinha ouvido. Bom, mas quando chegámos a uns quilómetros de Carmona, estavam civis com armas caçadeiras, etc., espalhados ao longo da estrada para me protegerem. E a chover, quando eu cheguei, estava a multidão que cabia ali na praça, e cantaram portuguesa, fizeram, enfim, uma coisa
de coragem e de espírito, mas os prejuízos humanos já tinham sido terríveis. E comecei, depois, a fazer com muita rapidez. Exato, as reformas. Vamos falar um bocadinho das reformas. A questão do Estatuto do Indigenato, que foi Isso foi o primeiro, porque era a ideia da sociedade arco-íris. E porquê? O Estatuto do Indigenato, de facto, insere-se numa sucessão de intervenções em que está, em primeiro lugar, está o Marquês de Pombal, que foi quem extinguiu a escravatura aqui, neste território. Nesse tempo, se bem me recordo, a população de escravos era 1/3 da população de Lisboa. Estão absorvidos, não os mataram. Exatamente. A segunda intervenção foi do Marquês de Sá da Bandeira. Justamente no ultramar é quando há o incidente com aquele navio francês que transportava escravos e foi uma grande humilhação para Portugal. E o Sá da Bandeira foi firme ali nas suas convicções. E tinha uma visão muito ampla de Ele direitos nunca humanos. tinha lá estado, em África, mas ele tinha a visão da mudança do mundo. E apareceu o Estatuto do Indigenato, que eu acho que foi importada do Congo belga, do governo do Congo E constitui, de certa forma, um recuo até em relação às reformas. Era um recuo. Do Sá da Bandeira. Ora bem, porque há aqui um problema. Quando se faz uma grande alteração, designadamente naquela coisa essencial, são os direitos do homem, a lei pode fazê-la logo, mas a mudança da resistência social leva tempo. Quando o Jefferson fez a Declaração de Direitos, disse que todos os homens nascem livres, iguais e igual direito à felicidade, mas tinha uma vírgula oculta. Os nativos não, os escravos não, as mulheres não, quem não paga imposto não, etc. De maneira que há sempre esse problema. E de tal maneira que a própria leitura dos textos dava dificuldades em concluir que eram portugueses. Ora bem... No fundo, era uma espécie de português de segunda. Nem isso. Nem isso eram. Ou eram ou não eram. Pois, nem isso eram. Claro que a maioria dizia que sim, mas eu digo que o texto era de interpretação equívoca. Eu revoguei os estatutos indígenas. Tive alguma cautela, não sei se completa ou não, com as jurisdições, porque é preciso entender a cultura de quem está a ser julgado, sobretudo na área criminal. E o texto desse diploma, o relatório, o texto é exclusivamente a minha responsabilidade. E só tinha um artigo. Artigo único, é revogado os estatutos indígenas. Acabou-se. Depois havia outras coisas que eu achava necessário para a nação arco-íris, que era acabar com as culturas obrigatórias. Isso é outro aspecto importante. Que eram graves. Acabar com o trabalho forçado, que havia. E daí também o Código do Trabalho Rural, não é? Que procura também fez o Código do Trabalho. Ouça, esse código veio uma delegação do BIT verificar se estava a ser executado. E há um relatório que era o deles... OIT, os antepassados do OIT, sim, não é? Da Organização Internacional do Trabalho. Tem um parágrafo dizendo é o código mais avançado da África. Desse código. Entre todos os portugueses vivos, aquele que mais tempo, mais dedicação consagrou ao serviço público. E ao serviço público não para se beneficiar, mas ao serviço público para patrioticamente beneficiar a coletividade a que pertence. Apesar disso, e embora seja um homem que todos respeitam, talvez não seja um homem que todos conheçam. Há uma obra fundamental na carreira académica do professor Adriano Moreira e que depois tem muita influência na vida política dele,
que é uma obra que ele escreve em 1956, Política Ultramarina, e que depois faz com que ele seja secretário de Estado e depois, mais tarde, ministro do Ultramar, onde teve uma ação reformadora fundamental. Ele quis modernizar a nossa política ultramarina, o que não foi do agrado do regime, e é isso que leva o professor Adriano Moreira a dizer ao professor Salazar que, se ele queria mudar de política, tinha acabado de mudar de ministro. É inevitável conversarmos sobre como terminou essa experiência, não é? Ou seja, no fundo, a entrevista que teve com o Presidente do Conselho, com o Oliveira Salazar. Ele chamou-me. Estamos a falar em dezembro de 62, não é? Sim. E, naturalmente, as reformas provocaram grandes, como calcula, grandes conflitos. Sobretudo, resistências. Sim. Resistências e interesses foram postos em causa. A minha pobre mãe é que recebia os telefonemas insultuosos mesmo. Eu não era casado, era a mulher do filho do moleiro de Grijol é que tinha que ter paciência com isso. Porque ela é que atendia ao telefone. E o Dr. Salazar chamou-me e disse-me: olha, quando eu o convidei para vir para o governo, o senhor perguntou se eu apoiava as suas reformas e que eu pergunto se tenho cumprido. Perguntou isto, eu disse: tenho até agora. Ele até, devo dizer, não sei se li os decretos todos, porque aqui a Academia fez uma coleção da minha legislação que é um volume enorme. Tenho. E ele continuou. Mas tem provocado tais reações que eu próprio tenho dificuldades em conseguir continuar presidente do governo. Temos que mudar de política. E eu, deve ter sido inspiração deles, respondi imediatamente: isto é que é a história. Respondi desta maneira: o Sr. Presidente acaba de mudar de ministro. E eu já esperava que me respondesse isso. Isto passou-se no Forte, ele veio-me acompanhar até à porta, ele era muito bem educado. Veio até à porta, eu fui descendo a escada, despedi-me, e quando ia quase no fim da escada, ele chamou-me e disse: Sr. Professor, se conversássemos sobre isto para a semana. Eu disse: precisa, mas com o próximo ministro. Mas onde é que eu vou buscar isso? Para fazer reformas? Acho que não, porque o senhor não pode. Mas para escolher uma pessoa honesta e competente, corra à lista dos vogais do Conselho Ultramarino. Eu acho que ele, quando fala, passa uma imagem de enorme tranquilidade, de enorme, como é que eu ia dizer, harmonia interior, mas essa imagem é verdadeira quando já acabou a reflexão, mas eu herdei dele uma insatisfação permanente, ou seja, ele tem uma enorme dificuldade em descontrair e, portanto, não é essa pessoa descontraída, em harmonia, relaxada, não, é uma pessoa com tensão intelectual e psicológica, porque, como qualquer ser humano excepcionalmente inteligente e excepcionalmente lúcido, nunca está satisfeito com as respostas que encontra e, portanto, isso estar sempre à procura de mais e de mais e de mais e de mais. E isso é um lado que eu acho que não passa quando as pessoas o veem a fazer uma conferência ou a dar uma aula. O estilo de governação do Salazar conheceu, já numa fase muito avançada da sua carreira política, não era assim, ou seja, ele não tinha reuniões do Conselho de Ministros. Não, tinha raramente. Raramente. Por exemplo, quando ele finalmente assinou o decreto da revogação dos estatutos dos indígenas, que isso era uma peça fundamental. Só, como era uma legislação feita aqui, só tinha que assinar ele e eu. E foi o que fez. Quando ele acabou de assinar, eu guardei o texto e disse ao Sr. Presidente: isto não altera a Constituição, mas altera a estrutura social portuguesa. Talvez fosse bom explicar isto ao Conselho de Ministros. E ele disse-me assim: tem toda a razão,
Mas quando são dois já é conselho. Ficámos nisto. E também há outra história dele que eu me estou a recordar com a sua pergunta, quando foi do movimento dos estudantes, que atingiu aqui também a nossa juventude. Exato. Ele reuniu o Conselho de Ministros. Eu não assistia a isso, contaram-me depois. E ele senta, a mesa do Conselho de Ministros era calculo que é a mesma, era muito grande, mas ele sentava-se num sofá, ficava assim só, se via a cabeça dele e os óculos ali, de cabeceira da mesa. Então ele usava muito diminutivos. E começou o Conselho, segundo me contaram, dizendo assim: vamos lá ver esta questão dos rapazitos. O Sr. Ministro da Educação, que era o professor de Coimbra, e ele disse: realmente é muito grave, não sei o que, mas nós não fizemos isto e aquilo, precisávamos. Bem. O Sr. Ministro das Corporações, também a mesma conversa, mas agora está a atingir os operários. Bom, mais alguém quer falar? Silêncio. Eu, entretanto, tenho estado aqui a pensar quando é que os proibia de fazer essas coisas todas que foram feitas. Era o estilo que ele tinha, E é interessante isso porque ele era um homem. Eu vou-lhe explicar, eu acho o isolamento dele. Ele nunca viajou. Parece que foi uma vez à França e assistiu a uma carga da Guarda Republicana sobre uma greve e levou nota do que era a democracia, do ponto de vista dele. E sabia ao mundo pelo que lhe contava. Explicando-lhe a situação e as razões, disse-lhe o seguinte: o senhor, Presidente, não tem viajado, nunca foi às colónias, mas há uma literatura de protesto, romances até, que, se os ler, eu creio que chega a compreender a necessidade de fazer isto. E ele ficou calado um momento e disse-me isto: talvez há 20 anos não tenho tempo para ler um romance. Veja bem. Eu emprestei-lhe os romances. Mas se calhar não os leu, não é? Se calhar não leu, não é? Mas eu emprestei-lhes. Eram 3 até. Um deles era o Blue Bird, que lembra-se, foi um romance muito famoso na altura. Mas vivi isolado. Há outra cena que eu vi, que foi esta uma vez. Tive que ir a despacho lá ao Forte. Ao Forte. Sim. E como era de manhã, tomei ali o pequeno almoço. E como era perto, fui a pé. Quando a gente ia no automóvel, tocava o sino para virem abrir o portão. Eu comia a pé, bati naquela porta pequenina, abriram a porta, eu entrei sem sino. Cheguei lá, não sei se conhece a geografia do castelo, do Forte. Não. Já passei Tem por lá, mas assim não grande, visitei. Aliás, está agora em recuperação, se é o mesmo Forte. Tem uns degrauzinhos, depois tem um pátio e tem ao fundo uma porta que eu nunca tinha visto aberta. Estava aberta. Ele estava de costas a arranjar a igreja para a missa. Uma capela, não? Da capela para a missa. E eu pensei, eu não tenho direito de ver isto. Isto é intimidade dele. Virei para trás, fui ao homem do portão e disse: toque lá o sino. Ele deve ter achado o ministro e enlouqueceu. Não, toca o sino, homem. Ele tocou o sino. E eu fui devagarinho para ali fora. Quando cheguei já estava sentado naquela cadeira de que havia de cair a ler o jornal. Era a intimidade dele. E era um pouco a imagem também do país, não é? Era um pouco. E da velocidade do país no mundo estava em mudança acelerada. Era. Quando veio a Revolução, começaram a falar em partidos políticos, as minhas simpatias eram mais para o Partido Socialista, Democrático, mas conheci o Dr. Freitas do Amaral, um jovem professor, tinha acabado de fazer o doutoramento, e ele
alguns, parece que o Dr. Adriano Moreira também esteve nisso, de fazer um partido político de direita, porque toda a gente, a revolução era a revolução da esquerda, não é? Só se falava de esquerda, de partidos comunistas, do Partido Socialista, mesmo o PSD tinha dificuldade, que foi o Sá Carneiro que lutou por isso e teve que enfrentar muitas manifestações hostis nos primeiros dias do PSD, e Dr. Freitas do Amaral. Alguns, digamos, nostálgicos do marcelismo, que não encontravam, que eram democratas, quer dizer, não tinham nenhumas ideias de fascistas, ou como então se dizia, agora ainda hoje se diz, embora seja muito incorreto dizer, mas eram digamos, de uma estrutura política autoritária, não é? Estava também a moda, em todo lado, era de Gaulle, em França, Franco na Espanha. E então houve a fundação dos primeiros partidos e era preciso um partido de direita e ninguém queria ir para partidos de direita porque eram logo conotados como partidos fascistas e tal, e antidemocráticos. E foi preciso um ato de coragem. Eu não tinha assim muitas ideias de estar filiado numa organização de direita, mas achei que naquele momento era preciso criar um partido democrático de direita. Depois regressa, depois desses 2 anos, regressa... Quando acabou isso, e vim para aqui, sabia bem o que é que havia de fazer. Mas há uma coisa que me liga com gratidão aos generalianos. Foi ele que despachou que eu fosse integrado. Retroativamente, incluindo o Instituto Superior Naval de Guerra. E explica as razões. E eu tenho para ele uma gratidão até morrer. A família já era grande nessa altura? Não, já tinha nascido a Isabel. Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Eu tenho 6. Exato. Mas devo dizer, com planeamento, que é exemplar. Rapaz, rapariga. Foi 3 rapazes e 3 raparigas. Igualdade de género. Plena igualdade de géneros também. E sou muito feliz com isso. Tenho 14 netos, que agora já começam de vez em quando a ser 15, 16, 17, chega à altura dos namoros. De maneira que estou muito feliz com isso. Lembro-me das eleições de 87 terem marcado muito a minha pequena consciência política, a consciência política que se pode ter com 11 anos, porque foram umas eleições que me foram explicadas no sentido em que não teria havido eleições se não fosse a moção de censura do PRD, não teria sido tão complicado para o CDS se não tivesse existido a circunstância de termos 2 atos eleitorais no mesmo dia, portanto as eleições europeias e as eleições nacionais, o que dava aso a um voto útil no PSD cá dentro e a um voto no CDS nas europeias, e daí depois o resultado final tão discrepante. Um resultado fraco cá dentro e um resultado muito mais forte nas europeias. E foram essas eleições que propiciaram a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva. Mas eu, enquanto estava na campanha, não segui a campanha com tanta presença como o meu irmão Nuno, que tem mais 3 anos do que eu, mas mesmo assim fui a vários comícios, fui ao do Porto, fui a Trás-os-Montes, e de facto tinha a ideia das pessoas gostarem muito do meu pai e com 11 anos achava, e estava mesmo convencida que o meu pai ia ter 90%. E não me passava pela cabeça que as pessoas não gostassem tanto do meu pai como eu. Eu considero a minha vida feliz, porque não perdi o sentido da essência do amor às comunidades em que se nasce, porque nós passamos e elas ficam, continuam. E acho que pude
com acerto ou desacerto, estar sempre fiel ao que eu pensava que era o interesse do país, acima das diferenças que devem ser respeitadas. E senti-me recompensado pela família que eu tive, com a gratidão que eu tenho ao meu pai e à minha mãe, o sacrifício, como é que eles fizeram isso? Bom, pela comunidade transmontana, que não posso viver mais envolvido do que por essa comunidade, e até a intervenção na grande crise nacional que foi a descolonização. Eu sinto algumas vezes atenções das antigas colónias que me recompensam. Principalmente, Como, por exemplo, o facto de em São Tomé e Príncipe é, ter uma rua que se chama Ex-Adriano Moreira. Mas, por exemplo, Cabo Verde, já depois da independência, convidou-me para ir falar no Dia de Camões. Isso compensa muito, compensa muito. Eu orgulho-me em 2014, todos os chefes de Estados-Maiores, estes chefes de Estados-Maiores, presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, lhe terem prestado uma homenagem. E uma homenagem até pelo muito que ele fez pelas próprias Forças Armadas. Ele foi uma pessoa absolutamente determinante, porque mostrou-me a importância das humanidades para a formação dos militares e também mostrou-me que, como Camões diz, não há forte capitão que não seja douto e ciente. Em suma, quando me despedir, não vou triste com o mundo em que vivi e que pude intervir. Só posso muitas vezes pensar que não devíamos ignorar, mesmo quando as diferenças são grandes, que cada um de nós, na sua geração, deixa um legado à geração seguinte. E o legado que nós vamos deixar é muito exigente para a geração seguinte. Tínhamos que pensar se fizemos tudo o que podíamos, se acertámos no que fizemos, e se não haverá razão para sermos esquecidos. Mas eu, pessoalmente, estou feliz com essa vida que eu tive.